O Gol pelo Mundo. Olá para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Jamos e está no ar mais um O Gol pelo Mundo, talvez o último O Gol pelo Mundo aí nos próximos tempos. Como vocês já sabem, né, o mundo está parando aí com essa pandemia do coronavírus e a gente vai trazer para vocês um pouquinho sobre como que o futebol está ou não está em muitos países pelo mundo. O nosso programa é sobre o futebol internacional e a gente vai trazer para vocês um panorama de como que está o futebol em diversos lugares do mundo, em todos os continentes, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar, vai bater um papo aqui com o Pedro Ribeiro, que é um jogador brasileiro que atua no futebol sueco, e ao longo do programa também a gente vai ter declarações, depoimentos de jogadores que jogam em outros campeonatos pelo mundo, que também pararam ou não e estão vivendo aí o coronavírus de diferentes formas. Hoje comigo vai estar o Caio Fiuza, Rodrigo Debrum e Paulo Mangerotti, e eu queria abrir o papo aqui com o Caio para a gente falar da situação do coronavírus, primeiro na Oceania, na Austrália, né? A Austrália que no final de semana teve jogo e a Liga hoje divulgou um comunicado confirmando que o campeonato deve seguir, porém com portões fechados. Ou seja, no próximo final de semana o campeonato australiano deve ter jogos, porém com portões fechados. Até o momento que a gente grava esse programa, são 375 casos confirmados na Austrália, com 5 mortes. Tudo bem contigo, Caio? Tudo bem, Carlos, Paulo e Rodrigo e aos ouvintes de O Gol. O campeonato australiano está na rodada 23, né, até o momento. A gente ainda está nessa indefinição, apesar de ter saído a notícia de que o campeonato vai continuar, mas foram disputadas até o momento 23 rodadas. Como o número de participantes no campeonato são 11, né, acaba sempre uma equipe folgando na rodada. Nesse final de semana a gente teve jogos na sexta, no sábado e no domingo. O líder do campeonato é o Sydney FC, que tem 47 pontos em 19 rodadas, é o líder disparado. O Melbourne City, que é uma das equipes que fazem um dos maiores jogos, né, da Austrália, é o segundo colocado com 10 pontos a menos e 2 jogos a mais. Então a gente tem aí um campeonato que não está sendo tão mais disputado assim, em relação ao título, né? Porque o Sydney já abre uma boa vantagem. E na próxima rodada, o Melbourne City visita o Central Coast e o Sydney FC também joga fora de casa contra o Western Sydney Wanderers. Então a gente tem aí atualmente o campeonato seguindo na Austrália. É verdade, com um número de casos alto, né? Maior o número de casos do que no Brasil, por exemplo, e do que em alguns países da Europa, né? E falando de Europa, por exemplo, a gente teve campeonato no final de semana na Rússia, né? A Rússia, que até o momento que a gente gravou o programa, teve 93 casos, e a gente teve normalmente o campeonato russo no final de semana. O Malcolm, né, o brasileiro, inclusive, marcou na goleada do Zenit, o Zenit que vai liderando aí o campeonato russo. E a Rússia não foi, está longe de ser o único país aí da Europa que teve campeonato rolando no final de semana, né? Inclusive, na Inglaterra teve jogo, a Premier League, e aí eu queria colocar também o Rodrigo e o Paulo na roda. A Premier League demorou para parar, só parou depois que o Arteta e o Hudson-Odoi tiveram casos de coronavírus confirmados, e no final de semana a quinta divisão inglesa teve jogos. Inclusive, nesta terça-feira tem um jogo confirmado entre o Sutton United e o Field, e eu vi no site do Sutton United, e estão sendo vendidos, comercializados ingressos para essa partida da quinta divisão do futebol inglês. Lembrando que, no momento que a gente grava esse programa, foram 1.391 casos de coronavírus confirmados em todo o Reino Unido, com 35 mortes. E eu quero colocar na mesa aqui um questionamento. Vocês acham que demorou demais para a Premier League adotar medidas para paralisar o futebol na Inglaterra? E também, por que a quinta divisão não parou? Olá, Carlos, Rodrigo, Caio e todos os ouvintes de O Gol, Paulo Mangerotti aqui. E acredito que demorou sim, Carlos. Demorou. Na Inglaterra, a gente fala, né, que talvez seja o país que mais leva o futebol a sério no mundo, né, por todas as medidas, inovações que a Inglaterra tem com o futebol, e isso causa estranheza, né, essa demora, talvez por todo o dinheiro que move o futebol na Inglaterra. E se a gente pensar, né, você pode pensar que
pô, quinta divisão da Inglaterra, não vai ter nem torcida, semi-amador, não é bem assim, né? A gente teve até um entrevistado algumas edições para trás do Gol pelo Mundo, quem acompanha lembra, o Lucas Covolan, goleiro que atua na quinta divisão da Inglaterra, tem torcida sim na quinta divisão da Inglaterra, na sexta, na sétima. O futebol inglês regional é muito forte e são ligas estruturadas, né? Com o mundo todo tomando atitudes para conter essa pandemia, a Inglaterra, nesse momento, vai na contramão, o que não é muito comum aí dos ingleses. E também, se a gente pensar, Rodrigo, que a Inglaterra não é o Reino Unido, se a gente falar como Reino Unido ali, o Reino Unido, que se a gente atualizar agora, já passou de 1.500 casos, não é um país que tem poucos casos, não. Ele está ali entre os primeiros aí do mundo, ali quase no top 10 dos países com mais casos de coronavírus em todo o mundo, né? E ainda assim demora para tomar medidas, e só tomou mesmo porque os jogadores... Foi na véspera da última rodada da Premier League, no final de semana, né? Foi na sexta-feira, e quando o Arteta confirmou o caso, e depois o Chelsea falou que entrava em quarentena por conta do caso do Hudson-Odoi, e aí demorou um monte para a Premier League, enfim, suspender as ações no campeonato inglês, né, Rodrigo? Exato, isso porque o jogo do City contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões ele já estava suspenso, mas a Premier League tensionava continuar com o campeonato normalmente. De fato, o caso do Hudson-Odoi ter contraído o coronavírus e depois o Arteta, foi antes o Arteta até, se eu não me engano. Isso foi ali o que catapultou ali para a Premier League ter essa decisão. O que eu posso entender disso deles manterem esses jogos da quinta divisão é que a Europa estava com aquela abordagem de proibir eventos com mais de 5.000 pessoas. Eu não sei dizer qual que é a capacidade do estádio do Sutton, por exemplo, e tal. Eu penso que deve ser até, sei lá, umas 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Então, por isso que, teoricamente, eles devem ter dado esse aval para que esses campeonatos continuem. É isso que me parece ser o que aconteceu. E só um comentário em relação a isso da Inglaterra. Eu acho que pode ser um pouco do reflexo do governo inglês, né? O Boris Johnson anunciou que o Reino Unido vai ter uma abordagem diferente, né, do restante da Europa, que, enfim, tem pessoas agora trabalhando de casa, fechando fronteiras, e na Inglaterra eles anunciaram como a principal medida a conscientização da população em relação aos cuidados básicos, né, que tem que se tomar com o coronavírus, como lavar as mãos, enfim, e essa é a principal medida. É nisso que o governo inglês está apostando, diferente de outras partes do mundo, eles estão apostando na conscientização. Talvez essa decisão da quinta divisão na Inglaterra seja um reflexo do que o próprio governo do país adota. Verdade. Só uma informaçãozinha adicional, o estádio do Sutton é o Gander Green Lane, e ele tem capacidade para 5.013 pessoas, então tá bem aí na risca da medida, né? É verdade. E por falar em estádio, né, no final de semana também, continuando na Europa, a gente teve um clássico turco entre o Galatasaray e o Beşiktaş, que não teve torcida, né? Isso foi bem triste, assim, né? Um jogo entre duas equipes grandes, de rivalidade enorme, né? E um campeonato que está pegando fogo e não teve torcida. O clássico entre Galatasaray e Beşiktaş, que terminou sem gols também, foi 0-0, né? Destaque também no campeonato turco para o jogo entre o Trabzonspor e o Başakşehir, que empataram em 1-1. Era o jogo que poderia aí definir um novo líder do campeonato turco, mas esse empate acabou favorecendo o Trabzonspor, que continuou aí na primeira colocação do campeonato turco, que teve jogo, mas teve jogo com portas fechadas, né? E até na Turquia a gente teve alguns jogadores protestando. O próprio Radamel Falcão Garcia protestou contra a realização dos jogos em portas fechadas, e ele também queria conscientizar a todos que o futebol uma hora vai ter que parar, né? E que para ele já estava na hora de parar na Turquia, o que acabou não acontecendo. O campeonato turco teve jogos. A Turquia é um país na Europa que ainda não tem tantos casos assim de coronavírus. Até o momento que a gente grava esse podcast aqui, foram menos de 20 casos. Então ainda é um país em que a situação não é tão alarmante. Assim como a Ucrânia, né, que também teve jogo aí no final de semana. O favorito Shakhtar perdeu para o Zorya por 1-0. E na Ucrânia aí
tem menos casos ainda, né? Menos de 10 casos confirmados na Ucrânia. E um campeonato que está parado, né? Já foi parado aí há algum tempo, aí na última semana também não tivemos jogos dele, é a Bundesliga na Alemanha, né? E o Paulo vai trazer para a gente aqui um cara que já foi alvo do programa, foi o último programa, inclusive a gente falou sobre ele, que ele é dono de um clube alemão e ele está tentando conseguir aí a cura para o coronavírus, né, Paulo? Exatamente. Carlos seria de herói a vilão do futebol alemão, não só do futebol, né? Agora falando de coisa mais séria, de muito mais, que seria aí a cura do coronavírus. O Dietmar Hopp, proprietário, né, dono do Hoffenheim, a empresa, né, que ele possui, a CureVac, seria uma das empresas mais adiantadas na busca para a cura do coronavírus, né, da vacina do coronavírus. Isso foi até uma polêmica e talvez vocês tenham acompanhado, de que os Estados Unidos quer comprar essa vacina, e o Dietmar Hopp disse que a Alemanha não está à venda, né? Falou que não vai vender a patente da vacina para os Estados Unidos, e ele que curiosamente é alvo, né, de protestos das torcidas na Alemanha por ser dono do Hoffenheim, como a gente falou num dos nossos podcasts anteriores. Curioso, né? De herói a vilão aí, rapidamente, o Dietmar Hopp. Aproveitando que a gente está na Europa, eu queria trazer um convidado aqui para conversar com a gente, é o Pedro Ribeiro, que atua no futebol sueco, no VSK. Tudo bem contigo, Pedro? Tudo jóia. Obrigado a vocês pela oportunidade. É um prazer estar conversando com vocês aqui diretamente de Estocolmo. E Estocolmo, como é que está a cidade nesse momento? Você joga na segunda divisão, que foi retardada, né? Foi adiada, ia começar agora, mas vai começar no próximo mês, é isso? Sim, a liga começaria na primeira semana de abril, só que ainda não foi tomada uma decisão da Associação de Futebol Sueca. Eles deram até amanhã como uma data final para eles decidirem se a liga começará ou não em abril. A gente já jogou alguns jogos da Copa. A Copa agora não foi cancelada, né, mas está adiada, sem uma data determinada. E dizem que amanhã vão dar a notícia se a liga vai começar ou não, se vai começar em abril. Se não, talvez pode ser que comece até em junho. Eles falaram que pode ser início de junho, como uma das datas até agora, mas amanhã que sairá a notícia final. Pedro, nesse meio tempo, né, que acontece essa paralisação, como que está em relação à programação do clube mesmo? Você segue treinando normalmente? Quais são os planos do clube? Eles já passaram alguma definição para vocês de como vão ser os próximos meses, os próximos dias, pelo menos? Sim, até a gente jogou um amistoso no sábado passado. Foi a última atividade que a gente teve em grupo. E aparentemente a gente voltaria às atividades normais amanhã, a partir de amanhã. Pelo menos uma reunião a gente vai ter amanhã com o clube, já que a notícia da federação pode ser que saia amanhã, no final do dia. E a partir daí eles vão tomar as decisões. Não se sabe se a gente vai continuar os treinos. A gente tem um amistoso marcado para sábado que vem, na próxima semana. Só que isso vai depender do que a federação decidir. No último sábado a gente jogou já com portões fechados, como na maioria dos últimos jogos aí pelo mundo, pelo Brasil, na semana também. Está em Estocolmo, né? Como é que está o clima na cidade aí? O pessoal está saindo de casa normalmente ou nem tanto? Cara, tá diferente. Eu te falo, Estocolmo é uma cidade grande, uma cidade que tem muitos habitantes. A maioria da população da Suécia é concentrada aqui. E já se vê, hoje mesmo eu tive que entrei no metrô para ir no centro resolver uns negócios que eu tinha que fazer, e tinha muito menos gente, tinha pouca gente no metrô. No centro da cidade também mais vazio, os restaurantes, cafeterias normalmente ficam cheias, com menos gente. E minha namorada, por exemplo, que trabalha com marketing em uma empresa local, já foram todos os empregados dessa empresa, mais de 1.000 pessoas, já foram enviados para casa para trabalhar de casa. Então, a quarentena está começando aqui, mas ainda se vê um pouquinho de gente na rua. Alguns times de futebol ainda estão treinando. Mas está um clima diferente, um clima, assim, o pessoal parece estar meio assustado. As notícias estão chegando aí diariamente e os casos têm aumentado na Suécia. Já são
se eu não me engano, mais de 1.000 casos e 2 mortes confirmadas. Então, ainda acredito que é mais que no Brasil. No Brasil são 200 casos, se eu não me engano. Mas o pessoal está um pouquinho com o pé atrás aqui. E no momento que a gente grava esse podcast, só para quem está ouvindo ter uma ideia, no momento que a gente grava no Brasil, foram confirmados pouco mais de 200 casos. Na Suécia são pouco mais de 1.100, com 7 mortes. Então, só para a gente ter uma ideia de números, assim, do que está acontecendo na Suécia. No momento, você particularmente se sente ameaçado de alguma forma, Pedro? Cara, ameaçado não, mas tá sempre aquele pensamento na cabeça, né? A gente fica preocupado, sim, toma as medidas que são básicas mesmo, né, para evitar essa doença, né? Mas a gente faz o que pode, ficar em casa o máximo possível, distanciar das zonas de risco, lavar a mão durante o dia, procurar ficar longe de grandes públicos, que hoje em dia foram as recomendações, né, do pessoal aqui, na maior parte do mundo. Então, a gente toma as precauções que pode e espera que isso seja resolvido o mais rápido possível. E, Pedro, a gente sabe que, como você explicou, né, as ligas nacionais, né, o campeonato, a primeira divisão, a segunda divisão ainda não começaram, mas não sei se você acompanhou no Brasil, o Grêmio, por exemplo, fez uma ação, né, os jogadores entraram com máscaras em protesto à falta de ação da Federação Gaúcha até aquele momento, e em outras partes do mundo, o Thiago Alcântara chegou a reclamar também da Federação Alemã, da Bundesliga, que não havia paralisado ainda o campeonato alemão, hoje paralisado. Sim. Tem algum movimento aí na Suécia dos jogadores em relação à posição de paralisar ou não o campeonato, ou nem por isso? Por enquanto, nada assim público, mas conversando com amigos, né, que jogam na Liga, na primeira, na segunda divisão, a gente está com essa ideia de que acha uma boa ideia paralisar também, já que a maior parte do mundo, né, nas grandes ligas do mundo já foi tudo resolvido, paralisado, já tomaram as decisões. O Brasil demorou um pouquinho mais, na Alemanha também, na maioria dessas ligas já tem casos de jogadores com o coronavírus. Então, a gente acredita que a federação vai tomar a decisão correta, que, na minha opinião, é de paralisar, mas é difícil de falar por quanto tempo, né? Tem muita informação vindo de várias fontes diferentes sobre a doença, sobre o vírus, mas é difícil. Tem gente falando que é alguma coisa que vai demorar muitos meses para ser resolvida, tem gente que está falando que as mídias estão exagerando, então é difícil de formar uma opinião que seja 100% correta, mas eu acredito que eles vão tomar a decisão de paralisar, como foram feitas nas outras grandes ligas do mundo. Fala, Pedro, tudo bem? É o Rodrigo De Brum aqui agora, falando com você. Eu queria te perguntar, você disse que vocês fizeram um amistoso, né? Se não me engano, no sábado, você disse. Sim. Eu queria saber, assim, do comportamento dos jogadores, se você, ali dentro de campo, você já sentiu alguma coisa diferente, tá? Algum receio? Se para você foi diferente realizar essa partida nesse momento, ou se, enfim, lá dentro do jogo vocês acabam esquecendo como é que foi? Cara, pessoalmente, eu acredito que não mudou muito não, mas a única coisa que foi o cumprimento antes do jogo, isso não aconteceu, de cumprimentar um jogador, de dar a mão para os árbitros, desejar boa sorte, essa coisa eles decidiram não fazer, mas quando a bola rola, assim, tudo normal. E a única diferença foi não ter torcida, né? Isso como todo jogador acredito que fala, faz uma diferença enorme, né? É estranho jogar com o estádio vazio. Dá uma sensação de treino, de treinamento, mas querendo ou não, era um amistoso e foi um amistoso importante para a gente. A gente jogou contra um time que a gente vai disputar o campeonato durante o ano. Então a gente levou como qualquer outro amistoso, mas sem a torcida, sem ter a gente jogou em casa e sem ter a nossa torcida nos apoiando, que querendo ou não, faz uma diferença enorme, mesmo que seja um amistoso. Maravilha, Pedro. Quero te agradecer aqui a tua participação no programa Gol pelo Mundo e desejar para ti, né, e para todos que estão contigo aí nessa tua jornada, melhorem, comecem a melhorar por aí, que não chegue a pontos tão graves como, por exemplo, na Itália, e que fique tudo bem em breve, tá bom, cara? Beleza, muito obrigado a vocês. Desejo isso tudo para vocês também, que estão e que melhore para todos nós. O objetivo é esse, que tudo fique dentro do controle aí.
E alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre as medidas tomadas ou não tomadas aí pela Europa sobre o coronavírus? A gente fica só aguardando aí a definição dos principais torneios, né, com as competições, porque, por exemplo, o campeonato italiano, aí é uma coisa mais, digamos, não simples, mas uma coisa mais interna, né, entre os clubes da Itália e a federação. Agora, Liga dos Campeões e Liga Europa envolve muita coisa, assim como a Liga das Nações e a Eurocopa, então atinge muito mais países, muito mais gente, stakeholders envolvidos nesse processo. E até para saber os campeões, né? Na Inglaterra, eu já vi que teve clube que quer que o título não seja dado para ninguém, né? E aí fica aquele questionamento se o Liverpool vai ser o campeão ou não, porque é fato que o Liverpool seria o campeão inglês, né? Agora imagina que o campeonato é paralisado, é suspenso agora, não recomeça e o Liverpool acaba não conquistando. Vocês imaginam esse cenário? Não. Hoje eu li, eu não vou saber dizer aonde, eu acho que foi na BBC, que eles estão lá estudando dar o título de campeão para as equipes que estão nas primeiras colocações nos respectivos campeonatos na Inglaterra. Não sei se isso de fato vai ser feito, mas no caso do Liverpool, por exemplo, é uma coisa que, né, acho que dá para dizer que é inquestionável. Eu penso que vai aí prevalecer a lei do bom senso, né? Porque o regulamento do campeonato inglês não prevê o fim do campeonato sem que ele termine, né? O que isso quer dizer? Não prevê que, se o campeonato não chegar à última rodada, não haverá rebaixados, não haverá campeão, não haverá nada. Mesmo o Liverpool sendo o virtual campeão, mesmo alguém já tendo virtualmente rebaixado, ou seja, o campeonato precisa de terminar para as definições acontecerem de fato. Só que mesmo esse sendo o regulamento, como o Rodrigo disse, eu acredito que vai prevalecer a lei do bom senso, principalmente no caso do Liverpool. É inimaginável que ele não seja o campeão inglês nessa temporada. Pois é. E rumando aqui para a Ásia, né, a gente tem uns depoimentos de atletas que jogam no futebol asiático. O brasileiro Maílson, que joga no atual campeão tailandês, o Chiang Rai, vai contar pra gente como é que anda a situação por lá. Maílson, quais foram as recomendações para vocês que estão aí na Tailândia no momento? Não, as recomendações sobre o coronavírus aqui é para tomar muito cuidado, né? Tanto que a gente está sem treinar, deu uma pausa no campeonato e deu um dia de folga pra gente, justamente por conta desse vírus que está se espalhando cada vez mais. Ainda mais em ambiente que tem muita gente, né? Como é nosso caso. Espero que isso possa se resolver, né? O quanto antes. Porque é triste, né? Ver pessoas morrendo por conta desse vírus. É realmente, como disse o Maílson, uma situação complicada, né? Em alguns lugares da Ásia e na Tailândia, enfim. Queria falar aqui de alguns países. A Ásia é onde começou o coronavírus, né? Que foi tudo na China. E eu queria destacar aqui que alguns países que estão com muitos casos de coronavírus e não suspenderam os campeonatos, né? Os seus respectivos campeonatos, por exemplo, a Malásia, né? A Malásia teve jogos no final de semana, o Johor, o principal time do país, jogou sem público, mas ainda assim a Malásia tem jogos no momento que a gente grava esse programa, com quase 600 casos de coronavírus, né? O que é preocupante. A própria Indonésia também teve jogos no final de semana com 134 casos. E a Índia tem 129 casos até o momento que a gente grava esse programa, e teve um jogo de final, né? A final da Superliga Indiana aconteceu no sábado, com portões fechados, com a vitória do Atlético de Calcutá contra o Chennai por 3-1. Né? Então, é estranho tu ver um time ser campeão, né? Queria saber a opinião de vocês também. A gente viu aí, talvez, pelo menos para mim, foi a primeira vez na vida que eu vi jogos de Liga dos Campeões sem público. Aí nas últimas semanas, né? E a gente viu na Ásia um campeão sem público, né? Deve ser muito estranho, né? Olha, até falando sobre isso, o Campeonato da Ásia, a gente, como teve vários campeonatos, digamos, de mais peso, mais importantes, que atraem mais atenção, né? Do mundo do futebol, a gente acaba prestando atenção nos outros menos conhecidos, menos vistos e que não pararam.
Primeiro é comentar isso de ser campeão sem público. É uma situação inimaginável, né, se tratando de esporte, que o que dá graça ao esporte, além da competição, claro, é a presença do torcedor, tendo aquela conexão, né, entre atleta e torcida. Isso é uma coisa que é preferível até não ter o jogo. Isso já foi dito tanto pelo Guardiola quanto por outros técnicos, de que o torcedor é a essência do esporte. E só para comentar, de um campeonato que não parou também, teve um jogo que até merece um destaque, é na Liga de Bangladesh, partida envolvendo o Bashundhara Kings e o Abahan Limited. O Abahan Limited é o líder do campeonato. O campeonato de Bangladesh está na 6ª rodada e a partida terminou em 4-3 para o Abahan Limited, que jogou fora de casa, e o Bashundhara Kings chegou a abrir 3-0. Primeiro gol aos 43 do primeiro tempo de pênalti, do Nazarov. O Del Monte, nos acréscimos do primeiro tempo, fez o segundo. E aos 14 minutos do segundo tempo, o Bashundhara fez o 3-0 com o Daniel Colindres. E aí começou a reação, né, do Abahan Limited, com o Didier Brossu aos 64 minutos, em torno de 19 minutos da segunda etapa. O Nixon Guilherme fez o segundo gol de pênalti e o terceiro também, deixando tudo igual, faltando 3 minutos para acabar a partida. E nos acréscimos, o Matheus Chinedu virou o jogo. Então, uma partida que merece aí destaque com tantos campeonatos parados pelo mundo. Rapaz, depois dessa grande narração sobre os eventos que aconteceram, se sucederam na Liga de Bangladesh, Caio Fiuza, eu aposto que o Caio Fiuza está com saudade de ver futebol no final de semana e estava vendo o jogo em Bangladesh, hein, Caio? Pô, exatamente, a gente tem que dar uma pesquisada, né, no como se entreter, né, na parte de futebol, mas eu acredito que eu sei o porquê de você estar me colocando nesse assunto, Carlos, e é claro que eu não ia deixar mais um programa sem o quadro culinário, né? E já que eu trouxe as notícias do futebol de Bangladesh para o ouvinte do Gol que não sabe, acredito que todos saibam, fica ali próximo da Índia, né? Então tem uma comida muito típica, que é um país do sul da Ásia, costuma combinar uma mistura de especiarias aromáticas, né? Um país que trabalha muito com isso, então tem muito alimentos de peixes, lentilhas e arroz são os alimentos básicos, né, em Bangladesh. E umas refeições típicas incluem curry. Curry é como é que eu posso dizer? Um molho Tempero? bem apimentado, né? Não sei se vocês já comeram. Essa dieta ajuda no combate ao coronavírus? Olha, ainda não tem estudos que dizem isso, né? Mas eu acredito pode comer e acreditar no que quiser, né? Mas eu acredito que tira a sua preocupação por alguns segundos do coronavírus e coloca no curry. Boa. Ô, Carlos, só para registrar esse fim de semana aí sem futebol, eu tava aqui zarpeando de canal e tal, e eu encontrei um evento aí que muita gente gosta ou Você não. encontrou, Rodrigo. Calma, cuidado, que você vai falar que você encontrou aí. Eu encontrei um evento esportivo, né? Que fique claro, é um evento esportivo. Ok. Curiosamente, também estava com os portões fechados, mas estava rolando, era um campeonato de sinuca. Quem nunca, né, Carlos Ramos? Quem nunca jogou sinuca? Agora isso é bom, Rodrigo, pra gente... Queria saber do Caio. Caio, o que a gente faz, né, nesse período sem futebol? Eu tenho certeza que você, no programa, é a pessoa que mais vê jogos de futebol aí ao longo do final de semana. O que a gente faz sem futebol para ver? Não, a gente tem futebol para ver. O Gol até publicou, né, uma matéria de documentários, filmes e séries relacionados a futebol que a gente pode acompanhar. Tem 2 que eu indico muito, assim, que é o Le Bleu, que é a história de um período, né, da seleção francesa, que conta também um pouco da sociedade francesa, daquele período entre o ápice ali, né, com o título da Copa do Mundo de 1998, até passando pela eliminação ainda na primeira fase, na Copa do Mundo de 2002, até a disputa se eu não me engano, vai até a disputa da final da Copa de 2006. Outro documentário muito bom é sobre o Ibrahimovic, então mostra toda como ele se moldou, né? Esse cara todo marrento, que se considera o melhor jogador do mundo, então
pega desde o início dele no Malmo, que ele já tinha esse temperamento difícil, né? E vai até, se não me engano, a chegada dele na Juventus. Então, são 2 dicas para garotada, já pessoal mais jovem, né? Que gosta mais de parte de desenho. Vou indicar até um que é da nossa época, que é o Super Campeões, que deve estar disponível nas plataformas, Rapaz, isso é YouTube, velho. que é um desenho que fala muito, né, sobre futebol, tem também as seleções, os times ao redor do mundo. O E, Caio tem a cara de que passou a infância toda vendo esse desenho. cara, eu era muito fã de Super Campeões e Cavaleiros do Zodíaco, eram os que eu mais assistia. E em termos de jogos, os de sempre, né? O PES, o FIFA e os que vocês são bastante viciados aí, o FM. Você com Paulo E Mangerotti. pegando o gancho nas dicas aí, é impossível não falar do Maldito Futebol Clube. Para mim, na minha opinião, o melhor filme de futebol disparado. Quem nunca viu, tem que assistir, porque quem ama futebol merece conhecer esse filme maravilhoso. Maldito Futebol Clube, anote a dica aí. Tá no Netflix, né? Agora eu espero que depois dessa propaganda gratuita, o Netflix faça igual fez com o Silvio Santos e dê pra gente uma assinatura vitalícia, né? Estamos aí na expectativa, Rodrigo, quem sabe? Já tô contando com isso já. Agora, pra gente voltar a falar sério aqui, Eu queria trazer mais um depoimento aqui do Muralha, que jogou no Flamengo e tá na Arábia Saudita. Recentemente a Federação Saudita decidiu parar o campeonato. Queria saber o que você achou dessa medida, Muralha, e como é que estão as coisas por aí. Eu acho que foi a decisão correta, né, que eles tomaram. Se eu não me engano, a maioria das ligas, né, se não todas, já foram paralisadas já por prevenção, né, não só por prevenção aos jogadores, mas também as torcidas, né, que comparecem no estádio. Então acho que foi a medida certa, né, ser tomada de paralisar, até porque aqui tem poucos casos, né, aqui na cidade mesmo não tem nenhum ainda, então eles estão correndo para fechar tudo, né. Acho que todos os jogadores também ficaram de acordo, né, aí deram 4 dias aqui pra gente, e aí vamos saber agora se vai suspender mesmo o campeonato, ou se vai esperar passar mais um tempo e voltar, né? A gente ainda tá sem saber, né, vai ser um tempo aí indeterminado, então a gente está esperando aí os próximos capítulos, como vai ficar isso aí. Aí junto com o Pedro, junto com o Maílson e agora o Muralha também, depoimentos de quem está vivendo, né, em algum lugar do mundo esse coronavírus, esses 2 últimos na Ásia, né, depoimentos até de uma certa forma fortes, né. Agora vamos para um outro continente. queria fechar com vocês aqui o continente africano. Foi aí um continente, talvez um dos mais pouco afetados, né, até o momento com esse coronavírus, né, e tivemos jogos, por exemplo, no Campeonato Sul-Africano. Na verdade, o Campeonato Sul-Africano no final de semana parou, mas teve jogos da Copa. E em Angola, o gira-bola, tem a bola rolando aí. Então, a África é o continente menos afetado aí até o momento pelo coronavírus. Agora, vindo para a América do Sul, a gente viu que alguns campeonatos tiveram bola rolando no final de semana, né? Por exemplo, no Equador, na Bolívia, enfim, no Chile. E eu queria discutir com vocês a Argentina, porque na Argentina, eu acho que foi pior até do que no Brasil, né? No Brasil, os clubes estão aí finalmente se reunindo com as federações e cancelando aí os campeonatos estaduais. A CBF no final de semana já cancelou os campeonatos que ela chancela, né? Copa do Brasil, campeonatos femininos e também de base. Mas na Argentina tá uma briga danada, né? Porque os clubes não querem jogar. Todo mundo está dizendo isso abertamente, publicamente, eles não querem jogar, mas a federação ela ameaçou até punir quem não jogar, né? Com perda de ponto. O River Plate, por exemplo, no final de semana não entrou em campo pelo jogo da Supercopa da Argentina e a federação quer eliminar a equipe da Copa, enfim. É um caso bem complicado, né? Dos países aí que não querem que a bola pare de rolar, e isso vem acontecendo também para muita gente no Brasil, né? O que vocês acham aí? É um pouco de imprudência também, né?
Nesse caso, dá para dizer que é um descaso, né, Carlos, da Federação Argentina, É, de entender que o futebol poderia estar imune a uma doença que é global. Não, o futebol não está separado do resto do mundo, não está descolado. E, claro, total apoio à atitude do River, até o Maradona disse que estava com eles, até usou aquela expressão pejorativa, enfim, que é chamada a torcida do River, mas disse que apoiava totalmente. E sim, é hora dos jogadores se unirem e darem um exemplo que eles não estão. Não é porque eles são jogadores de futebol que eles deixam de ser seres humanos, então não faz o menor sentido isso. Já não é o primeiro exemplo, né, que a gente tem de que as pessoas consideram o futebol um universo paralelo, né? Tanto questão de que a gente até discutiu em outros programas de racismo, homofobia, violência nos estádios também. Parece que o futebol sempre permite tudo, né? E agora esse é mais um exemplo de que o mundo inteiro está parando, mas o futebol não pode parar, porque tem que continuar gerando dinheiro, atendendo a interesse de poucas pessoas. Para você que está ouvindo o nosso podcast hoje, né, a terça-feira, o dia tradicional do nosso podcast, amanhã, né, a quarta-feira, vai sair possivelmente uma decisão sobre o futuro do futebol argentino. Vai acontecer uma reunião, né, e os jogadores, né, a federação, o sindicato dos jogadores espera que a decisão seja a paralisação, né, e é isso que se imagina que vai acontecer na quarta-feira. e eu queria que a gente encerrasse aqui para o alto, né, com coisas positivas, né? A gente viu exemplos negativos aí, né, de federações e, enfim, campeonatos que colocaram em risco jogadores, inclusive a declaração do governador do Rio de Janeiro aí, né, que os jogadores que joguem por conta própria, né, eles que se virem, eles que lutem no caso, né. Eu queria que o Rodrigo trouxesse para a gente finalizar aqui algumas coisas positivas, algumas ações positivas no meio desse coronavírus aí que vem afetando a gente nos últimos dias, Rodrigo. Então, Carlos, eu separei aqui algumas atitudes solidárias recentemente que a gente juntou aqui. É claro que vão ter muitas outras, mas eu vou citar as que eu achei interessantes. O Milan doou 250 mil euros no combate ao coronavírus. O Aston Villa disponibilizou todas as refeições que seriam feitas no jogo contra o Chelsea para abrigos de pessoas que não têm onde morar. A torcida da Atalanta doou 35 mil euros aos hospitais da região de Bérgamo ali. Esse dinheiro seria usado na viagem para Valência, pela Liga dos Campeões. E entre os jogadores, o Paul Pogba do United, ele estipulou uma meta de juntar 27 mil libras, porque ele ia comemorar 27 anos de idade. Caso ele consiga atingir esse valor, ele vai dobrar essa meta, enfim, vai totalizar 54 mil libras. E eu entrei lá no site que ele disponibilizou e até agora foi arrecadado 5 mil libras. Então é bom, né? É importante lembrar só que no meio dessas atitudes solidárias, né, uma que foi muito compartilhada, que o Cristiano Ronaldo disponibilizaria hotéis dele em Portugal para o combate ao coronavírus, né? Ele pagaria do bolso dele o tratamento das pessoas. Não procede, infelizmente, isso foi uma fake news criada aí que o staff do jogador teve que desmentir. Só para não perder o gancho, que esse gancho foi muito bom falar em fake news. Rodrigo, tu viu que no final de semana teve a torcida fake? A torcida fake do Corinthians, pois é, a caixa de som. Espetacular, né? Criatividade, a gente vai dominar o mundo um dia, né? Isso tinha acontecido na Liga dos Campeões, acho que no jogo do Valência, se eu não me engano. Que incrível, cara. Que incrível. A torcida fake. Então é isso, pessoal. A gente agradece a vocês. Obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a gente no Gol pelo Mundo. Esperamos voltar aí o mais breve possível com o podcast aqui. E de qualquer forma, mesmo que a gente não consiga realizar o Gol pelo Mundo aí na próxima ou nas próximas semanas, você vai continuar informado sobre tudo que acontece no futebol no site ogol.com.br. Quero agradecer aqui ao Caio Fiuza, ao Rodrigo De Brum e ao Paulo Mangerotti. Eu espero que a gente consiga se reunir aí o mais breve possível para fazer o nosso podcast. Convido a vocês também a continuarem a curtir a gente, continuarem
a compartilhar o nosso podcast para que a gente consiga aí alcançar mais pessoas falando sobre o futebol internacional aqui no site O Gol Pelo Mundo. Queria também, o Paulo Mangerotti, convidar a você a dizer para as pessoas aí o que elas podem... Eu sei que o Rodrigo ele faz exatamente tudo o que é recomendado aí pelo governo e tal, mas tem que lavar a mão, né, Paulo? Tem que lavar a mão e usar álcool gel, como o nosso grande amigo Rodrigo Debrum, que vai para a redação munido de litros de álcool gel. Então, invistam como Rodrigo Debrum na saúde de vocês, conscientizem as pessoas próximas. O coronavírus é algo sério e vamos levar a sério aí para vencermos juntos essa batalha. Verdade. Só não bebam um álcool gel, às vezes o Rodrigo bebe álcool gel, se confunde um pouco. Mas... às vezes na falta do... né, a gente às vezes tem que se virar com pódio, mas brincadeiras à parte, é um assunto que a gente tem que levar mais a sério, que eu sinto que o Brasil ainda, enfim, está um pouquinho aí atrasado nesse sentido. O pessoal, vamos se conscientizar aí que essa luta é de todos, não é só do resto do mundo, o Brasil está inserido. Exatamente. Esperamos vocês, então, no próximo O Gol Pelo Mundo.